Se você está sendo testado pela vida, aproveite a oportunidade, porque nada acontece por acaso. Eu decidi criar esse canal aqui para ser realmente o meu diário. Acho que eu tenho escrito muito mais. Semana passada eu tentei gravar mais vezes, mas sendo bem sincero, foram dias muito difíceis, muito complexos para mim. Eu estava num grande processo ali de catarse, de limpeza. Então, se em algum momento, talvez você seja mais novo, talvez você já esteja na casa ali dos 40, 45, e você chegou nesse período que muita coisa tem acontecido, e você começou a transbordar em lágrimas, muitos sentimentos, muitas dores, muitos traumas que foram se criando ao longo da sua vida inteira. Em algum momento aqui no canal, com certeza eu vou contar a minha história, mas o meu objetivo vou contar ela, vai ser uma longa história, vai ser ali quando eu bater ali pelo menos, eu não sei se os 1.000 inscritos é muita coisa, mas quem sabe, talvez antes ou talvez quando batermos, contarei em detalhes. Eu tenho estudado com o ChatGPT um pouco da minha trajetória, e já tem, e assim, eu li nesses últimos 30 dias mais de 1.000 páginas. E assim, é muita coisa, tem muito mais páginas do que isso, mas foi uma grande autoavaliação, uma autoterapia que eu fiz nesses últimos quase 2 meses, 1 mês e 18, 19 dias. Foi bem importante. Passei por alguns testes e me encontrei em um período ali de crise existencial e passando pelo aquele vale da sombra ali, o chamado fundo do fundo do fundo do poço por tomadas de decisões equivocadas. Porque na nossa vida, tudo que acontece com você, por mais que você não queira, foram algumas decisões que você tomou. Ou às vezes foram porque outras pessoas tomaram as decisões que você deveria ter tomado. Então, se você está passando por algum processo difícil de perda, término de relacionamento, perda financeira, perda de um ente querido, do seu pet, você está angustiado, sofrendo, com medo. Esse é um processo de fortalecimento e não foi feito para te deixar vulnerável, mas fraco. Muito pelo contrário. Todas essas situações, elas ocorrem para te fortalecer, para deixar você muito mais capaz de enfrentar batalhas muito mais difíceis lá na frente, porque temos uma longa vida, seja se você tem seus 20 anos, 25, 30, 40, 50, cada período da nossa vida temos grandes batalhas. Eu estou passando por um momento bem complexo, muito complexo, que eu não aconselho seu ninguém a vivenciar. Por mais que você se sinta capaz, acho que quando essa mentalidade, até refletindo, eu tinha quando eu era adolescente, ali meus 17, 18 anos, eu não tinha medo de nada, achava que era super-herói, super-herói e tudo mais, mas no fundo, no fundo, o seu ego está falando muito mais alto do que a realidade. Então você tem que fazer uma análise da sua vida do que está acontecendo, ou por que que está acontecendo. Se você está repetindo os mesmos padrões, mesmos comportamentos, fazendo coisas que você não deveria, às vezes você está deixando ou de aprender, ou de ajudar, ou de colaborar para satisfazer uma necessidade sua, seja ela nos games, filmes, séries, entretenimento, que isso pode ter, isso é importante na vida, sim, mas às vezes você dedica 80, 70% da sua vida para esse cenário e os outros 20 ali você deixa passar batido. Às vezes você está ou indo no mercado, ou indo para academia, ou indo para um parque, e alguém precisaria muito da sua existência, ali, da sua presença, da sua ajuda, do seu socorro, e você deixa e você passa batido. Isso, no longo prazo, é nos cobrado quando temos a oportunidade de ajudar alguém, sendo ouvidos, ou sendo um abraço, ou sendo uma palavra, e não
nos atemos, não damos a atenção devida àquela circunstância, àquela situação. Então, esse momento, ele é muito, muito importante. Estamos vivendo um período bem conturbado nas nossas vidas por conta da parte tecnológica. As pessoas estão muito mais antenadas, interligadas digitalmente, esquecendo desse contato um com o outro aqui. Então, eu vejo que tem muitas pessoas hoje em dia criando canais para ter essa válvula de escape aqui, de se comunicar como se estivesse conversando com seu amigo. Isso é importante, isso não é ruim. Mas quando você utiliza essa ferramenta e fala, poxa, eu quero estar conectado com outras pessoas, mas eu também quero ser uma ferramenta que eu possa pegar um pouco da minha experiência, por mais que eu seja novo ou velho, e colaborar para que essa pessoa tenha uma reflexão, um insight, uma memória que vai ajudar ela a levantar da cama, a pegar um lápis ou uma caneta e escrever. Ou então, quem sabe, pegar o seu próprio celular ou o seu próprio computador e começar a gravar um conteúdo, seja de entretenimento, seja de games, seja ensinando alguém. Porque no fundo, estamos aqui para evoluir e poder ensinar outras pessoas. Não vai ser para consumir, comprar uma casa, comprar um carro, que também isso é muito importante, ganhar muito dinheiro, isso é muito importante. Mas eu acho que na essência mesmo, da sua parte humana, da sua parte emocional, e espiritual e sentimental. Pensa, quando você estava realmente pleno, pleno, às vezes numa reunião familiar, onde estavam os seus pais, os seus avós, os seus primos, e tinha toda aquela energia boa, todo aquele conforto. E isso em uma família saudável, porque eu sei muito bem o que é viver, talvez não ter mais, mas o que é viver em uma família muito disfuncional. Então, se você tem essas pessoas aí, você vai saber o que que realmente. Ou então você pega, você está conversando ali com a família, daqui a pouco você pega um priminho seu e fica falando alguma coisa sobre a vida, sobre os seus sonhos, as suas vontades, ensina alguma coisa que você aprendeu na internet. Olha só, quanto que você deve ter ficado feliz, alegre nesse dia. Esse eu acho que é o grande elixir da vida, acho que é a grande bênção da nossa vida. Então, que você possa aproveitar ao máximo ali os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades. Você acha que talvez não tenha, mas eu garanto que você tenha. Tem muitas habilidades e muitos dons. Se você vê o meu vídeo anterior, e você me vê comunicando ali falando, isso é muito recente. Eu não falava assim como estou falando agora. E eu nem sei se eu estou falando bem porque eu internamente estou até tô bastante emocionado e bastante aflito por várias situações. Eu vou até deixar registrado, eu nem vou cortar nada, porque no futuro a gente vamos assistir juntos, né? Quem sabe tiver uma família e por aí vai. Obrigado por tudo. Acho que foi um conteúdo muito bom. No final aqui eu me emocionei, eu não sei por quê. Mas eu vou deixar aqui sem ser muitas edições, que você tenha uma vida maravilhosa e que eu possa, em algum momento, te pensar com alguma palavra, com alguma sugestão, com algum conselho, porque no meu passado eu achava que eu precisava estar muito bem para poder ajudar o outro ou poder dar uma palavra, mas no fundo, não, você às vezes pode dar e tem todo o direito de dar uma palavra, um aconselhamento para alguém, e ela vai decidir se aquela palavra ela é genuína, se ela é válida, se ela vai beneficiar ela própria de certa forma. Quem vai fazer o julgamento é quem está ouvindo a palavra, mas quem está transmitindo, como vocês puderam ver, está sendo, de certa forma, curado, limpado de muitas coisas e ajudado também. Tá bom? Que a semana de vocês seja maravilhosa, que Deus abençoe e um forte abraço.